Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de levar ao coração de cada filho de Deus mais uma porção da santa palavra do Senhor. A palavra que é viva e eficaz e pode penetrar até a divisão entre a alma e o espírito. É uma espada de dois gumes, não é? De dois fios, que pode penetrar até o ponto de separar a alma do espírito. E nós agradecemos a Deus por esta oportunidade e pedimos então que Ele nos ajude e vamos orar para darmos início em mais esta programação. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos outra vez juntos, reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, Senhor. E nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, de todos aqueles que estão ouvindo a Palavra, se dedicando em ouvir, em prestar atenção para serem abençoados. E nós pedimos a direção do Senhor, a inspiração divina, e também que o Senhor abençoe a todos os Teus filhos e o Senhor também seja glorificado através das nossas vidas. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos
e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, irmãos, aqui na Escritura, onde vamos ler, é na carta, no livro de Atos dos Apóstolos, que não é uma carta, não é? Cartas são as de Paulo, as de Pedro, as de João. Aqui é o livro de Atos dos Apóstolos. E o profeta de Deus chega a dizer que isto aqui é Atos do Espírito Santo, não é? Então nós vamos ler aqui no capítulo 17, começando no versículo 21. E enquanto os irmãos localizam a Escritura, nós gostaríamos de lembrar que esta programação tem a gentileza, o oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e também em Campinas. Em Santa Bárbara do Oeste, estamos na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas e domingos. Quarta-feira, às 7h30 da noite, e domingo, às 6h30 da tarde, não é? Campinas, nós temos 2 cultos também, que são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19h30 e aos domingos, às 8h30 da manhã. O nosso endereço ali em Campinas é Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E agora, dito isto, nós vamos então para a leitura da Santa Palavra do Senhor, conforme anunciamos, capítulo 17 de Atos, versículo 21. Leamos assim: Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: Caros atenienses, percebo que, sob todos os aspectos, sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos à leitura de sua santa palavra, não é? Nós estamos lendo então na mensagem A Fase Presente do Meu Ministério. E nós vamos começar a partir do do parágrafo 32. A fase presente do meu ministério, parágrafo 32. Continuemos aqui. Agora, isso pode ser bom. Alguns de seus filhos que cursam o ginásio, que levam estas coisas ensinadas para você, aqui sobre evolução. Agora, eu creio na evolução, mas não
na maneira que o homem evoluiu de alguma espécie baixa. Suas próprias teorias contradizem quando elas tentam hibridizar qualquer coisa. Isso não produzirá a si mesmo de volta. Então, vê você, isto os contradiz. Agora, eu creio que quando Deus começou a abrir a terra, talvez a primeira coisa que ele fez foi uma medusa, e daquilo um sapo, e assim por diante, mas você vê continuamente isto vai se tornando mais parecido e mais parecido à imagem do homem. E o homem era um reflexo de Deus. E essa é a razão pela qual o capim se torna evoluído. Talvez o capim, e do capim vêm as flores, das flores vêm os arbustos, dos arbustos vêm as árvores. Por quê? É um retrato da árvore da vida, lá de pé no outro lado. E tudo nesse lado que é natural é uma sombra do sobrenatural ou do eterno do outro lado. Portanto, Deus, desde que haja um cristão nascido de novo na terra, e nós recebemos um corpo aqui como este, é o próprio reflexo daquele que está esperando do outro, onde não há morte, nem tristeza, e isso é o que faz nossos corações famintos por tal coisa como esta. Vem, há algo em nós que chama para fora. Nós somente há algo que nos diz que é lá. Eu creio, através desses anos, eu peço desculpas perante Deus e o povo de ser estúpido, cometer muitos enganos, mas através destes muitos anos, eu tenho tido o privilégio de ver muitos milhões de pessoas entrarem no reino de Deus, e sou agradecido ao Senhor por deixar-me guiá-las lá. E eu creio que elas estarão lá naquele dia. Agora, a visão foi cumprida. E como eu sempre vim parar, sem saber, naquele versículo 5, aquilo foi tudo que eu sempre li, mas há um pouco mais para aquele capítulo, mais alguns versículos. Agora, você pode, no quarto do seu hotel ou de sua casa, nesta noite, logo que nos despedirmos, ler o resto daquilo, porque eu tenho várias escrituras anotadas aqui, às quais eu quero me referir, e notas às quais eu desejo recorrer. E eu quero que você as leia quando você for para casa. Eu as citarei, elas estarão em fitas. Você quer anotar algumas delas? Ora, não terá problemas. Agora, crê você que homem e mulheres, o que eu sei que vocês são dirigidos através do Espírito de Deus para fazer coisas? Vem, e Jesus foi nosso exemplo. Se você observasse isto, eu quero voltar, vocês voltem comigo a São Lucas, ao 4º capítulo. Somente um minuto.
e eu quero lhes mostrar algo notável. Então, somente não apanharemos tantas referências destas, mas vocês poderão ler comigo aqui para esta aqui por poucos momentos apenas. São Lucas, capítulo 4 e versículo 14. Comecemos agora. Observe atentamente aqui se você deseja ver algo acontecer neste paralelo. Agora observem. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, agora, se você quiser uma referência para isso, eu a tenho aqui. Somente um minuto, se talvez eu apanhá-las. Aqui na margem de referências, se você observar também, você encontrará isso em Marcos e lugares diferentes, mas em Isaías 61, 1 e 2. Agora, não é isso estranho que ele parou exatamente lá e o próprio versículo seguinte, esse foi o que foi aplicado para a sua primeira vinda. E a segunda, o próximo versículo estava referindo-se à sua segunda vinda, ao julgamento. Ele parou e cerrou o livro. Se qualquer um de vocês estiverem lendo a Bíblia, Scofield, vocês encontrarão uma nota no pé da página lá. Vem, observe a nota dele de edição. Tem aspas e aspas, número 2. Uma nota ao pé da página, vê. E você observará lá a comparação com a mensagem citada em Isaías 61, 1 e 2. Por o exemplo de onde a Escritura aqui, pregando Jesus, tinha que pregar o ano aceitável do Senhor, e o próximo versículo aparece com sua vinda e o julgamento. Vem. Então eu vou fazer uma pausa aqui para ajudar um pouquinho no esclarecimento do que ele está querendo dizer aqui. Então ele citou a escritura que Jesus leu lá em São Lucas, e a escritura que ele leu lá de São Lucas, que ficou escrito para nós lermos, não é? Estava escrito em Isaías, acho que 61, não é? 1 e 2. Então, na verdade, ele leu Isaías 61, versículo 1 e 2. Mas só que quando terminou o versículo 1, ele parou. O Senhor Jesus Cristo não leu o versículo 2. Lá em Isaías estava na sequência. Isaías 61, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e assim por diante. Estava na sequência. Mas quando ele leu
lá na sinagoga naquele dia, naquele sábado, ele leu somente o verso 1 e parou. Aí você vai ficar curioso, por que ele parou? Porque o verso 1 falava da sua primeira vinda. E o verso 2 estava falando da sua segunda vinda, do julgamento, que estaria dividido num espaço de aproximadamente, praticamente 2000 anos. Não é? É isso que ele está tentando mostrar para nós aqui agora. Então agora prossigamos com esse esclarecimento, fica mais fácil para os irmãos entenderem, não é? E vocês veem como ele parou exatamente aquilo, e como nunca observei aquilo, e como eu sempre pregava nesse 5º versículo, agora ele está voltando a falar na escritura de Timóteo que ele leu para basear essa escritura aqui, essa mensagem aqui, né? A carta a Timóteo. Então lá ele disse, eu nunca tinha observado aquele versículo. Ele chegava no 5 e parava, não é? Ele está querendo mostrar para nós o paralelo que aconteceu com ele, o profeta irmão Brana, quando leu acho que é a 2ª Timóteo, não é? E quando Jesus leu Isaías 61. Jesus parou num versículo antes, não é? Porque aquela segunda parte do 2º versículo não era para aquele dia. E agora ele está se referindo aqui na carta a Timóteo que ele leu, não é? Que ele nunca tinha chegado até aquele versículo. Ele só ia até o 5. Então sempre pregava nesse 5º versículo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, deixa eu parar aqui outra vez. Então ali até no 5 dizia, faça a obra de um evangelista. Ele só lia até ali. Sempre que ele ia pregar e se referir a isso, ele só lia até ali. Mas naquele dia ele teve que ler à frente. E lá mais na frente, do versículo 5, então estava escrito isso aqui. Voltando aqui então um pouquinho, não é? Só um pouquinho aqui. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão da verdade, voltando às fábulas. Então, por que ele nunca lia essa outra porção aqui? Porque ainda não era o tempo. Você não esqueceu do título da mensagem, né? A fase presente do meu ministério. Você não pode perder essas coisas, senão você perde o fio da meada, né? Olha o título da mensagem, a fase presente do seu ministério. Ele estava pregando isso aqui há mais de 30 anos depois da visão da construção do tabernáculo, que ele citou no começo aqui, aquela visão. Então já fazia 30 anos, eu acredito que praticamente, capaz que ele vai dizer aqui, praticamente 32 anos, né? Então vamos em frente aqui. Agora depois de 30 anos, havia chegado a hora dele ler a segunda parte da escritura, né? É isso que está mostrando aqui para nós. Voltando às fábulas, mas faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, vê? E pela graça e ajuda de Deus, eu tenho tentado fazer isso e quero meus amigos, ambos aqui e fora pela nação, onde as fitas irão, a razão pela qual eu tenho tomado o sustento, o qual eu tenho pela palavra, e esta própria razão, pregar a palavra, esta é a razão pela qual eu não me alimentaria com nenhum dos credos,
nenhuma das denominações, porque eu tenho sido comissionado por Deus para ficar com a palavra. Bendito seja Deus. E bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o pastor, o obreiro, que é comissionado para ficar com a palavra. Bem-aventurado o crente também, o leigo, que é comissionado para permanecer com a palavra. Porque se não tivesse crente, leigos, que permanecessem com a palavra, então para que haveria de haver os pregadores, os pastores que permaneceriam com a palavra? Porque a maioria, conforme ele leu lá e ele está entrando aqui agora, a maioria seguiriam a fábulas, desviariam-se da verdade e seguiriam a fábulas, não é? Mas vamos mais aqui enquanto o tempo nos permite. Agora, se qualquer um mais quer fazer qualquer coisa a mais, isso depende deles, não é? E por que nós não dizermos a mesma coisa? Se algum pregador, algum crente quer fazer alguma coisa a mais, isso depende deles, depende de cada um, não é? E se você observar na visão que tive do meu ministério, era como eu nunca tivesse atravessado aquelas árvores. Eu nunca fiz proselitismo. Eu nunca disse todos vocês trinitarianos, sejam unicistas, ou todos vocês unicistas, sejam trinitarianos. Eu tenho plantado em seus próprios vasos. Exatamente. Ele está falando aqui uma coisa muito profunda. Eu nunca quis fazer prosélito. Eu nunca quis tirar os crentes da outra congregação e trazer para a nossa. Eu nunca quis trazer os trinitarianos para a nossa congregação e nem tampouco os unitarianos. Eu nunca fiz prosélito. Ele disse, eu sempre plantei nos vasos deles. Estão entendendo? Quer dizer, nunca houve em mim, disse ele, o desejo de tirar os crentes dos outros grupos e trazer para o meu. É isso que ele está acabando de dizer para nós. Eu sempre permaneci com a palavra e a visão lá atrás mostrava que ele ia plantar nos vasos deles. Aleluia! Onde estão os crentes que creem na mensagem do irmão Brana? Onde estão os pastores que creem na mensagem do irmão Brana? É uma pergunta que cada um deve responder para si próprio, não é? Bom, eu fui aos trinitarianos, eu fui aos unicistas, eu fui a todos e fiquei no meio deles e nunca juntei a nenhum deles, mas fiquei entre eles, sendo um irmão, exatamente o que a visão disse que fizesse. E tendo comido do fruto dos dois lados, salvação em ambos os lados. E agora, observou você, há várias pessoas trinitarianas assentadas aqui, há vários unicistas e há vários outros diferentes, mas quão pouco adiantaria fazer barulho a respeito disso, porque se aquela parte da visão era verdade, a outra parte é verdade também. Ambos os frutos foram encontrados na cruz. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Principalmente dos líderes, principalmente dos pregadores. Vamos mais aqui, né? Ambos os frutos, eu comi dos dois frutos, ambos se encontraram na cruz.
Quem dera nós pudéssemos conduzir os crentes, os convertidos, os nossos liderados para o pé da cruz, né? Não com o objetivo de esvaziar a igreja do colega, né? O profeta em quem nós dizemos que cremos nunca fez isto. Mais um pouquinho aqui, né? Ambos estavam na cruz, todos agrupados juntos, e ambos, ameixas e peras, ou melhor, ameixas e maçãs, choveu sobre mim lá, ambos, todos encontrados na cruz, porque todos eles criam em Deus e estavam cheios com o Espírito Santo e possuíam as obras cristãs e os sinais seguiam. Amém? Estão entendendo? Não é? E os sinais seguiam. Agora, a denominação não tem nada a ver com isso. Porque ele estava falando aqui de pessoas, agora ele disse do sistema. A denominação é o sistema e ele disse, a denominação não tem nada a ver com isso. Será o nascido de novo, o qual terá alguma coisa a ver com isto. Será a sua experiência com Deus que terá a ver com isso. Agora, vemos tanto disto. Tenho várias escrituras aqui, as quais eu gostaria de referir, talvez referirei a elas um pouco mais tarde, mas agora eu quero te levar do 5º verso até o verso 18. E agora, para poupar o tempo, eu quero ler isto. Mas agora, Paulo, iniciando sua partida aqui em Timóteo, outra vez, se você observar como ele começa a falar, é comovente. Agora, se você observar, após o 5º verso, quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida se aproxima, preparando para sair de cena. Abre parêntese aqui, início da partida, vem, abre aspas também agora, eu tenho, observe tem uma reticência aqui, fecha o parêntese e fecha aspas, não é? Estou pronto e o tempo da minha partida se aproxima, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, ele vai adiante para dizer, faça tudo, faça todas estas coisas. O quê? Para ele trazer a capa. Agora, começamos bem fora, e ele diz, Demas me abandonou. Teve um tempo em seu ministério quando ele era um jovem evangelista, um jovem profeta, e todos estavam ao lado dele, mas agora, observe aqui embaixo, ele diz, todos os homens me abandonaram. Por quê? A palavra, né? Ele diz aqui, por que eles o abandonaram? Será que ele cometeu grandes pecados? Não é? Roubou, matou, adulterou, fez o quê? Não é? Ele diz aqui, por quê? Abre parêntese e diz, porque a palavra, foi por isso que eles o abandonaram, a causa foi a verdade.
né? Fecha o parêntese. Quando Jesus, o jovem profeta da Galileia, ele chegou a um tempo que ele foi abandonado, todos os homens que ficam com a palavra de Deus chegam àquele lugar onde eles são abandonados pelo mundo e o mundo religioso. Jesus alimentou 5.000 um dia e eles apanharam cestas cheias de fragmentos tirados de 5 pães e 2 peixes. E no dia seguinte, creio eu que foi, ele começou a descer com a palavra e todos eles começaram a se dispersar dele. E ele olhou em volta para os discípulos e disse: não quereis ir também? Mesmo os seus 70 ministros ordenados o deixaram. E ele disse: não quereis ir também? E então Pedro falou aquelas palavras notáveis, dizendo: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Observe, mas o tempo vem quando a hora do abandono virá. E isto tem que vir, deve vir. E agora eu tenho vários profetas e coisas aqui para referir, para te provar que aquela hora vem e tem chegado para mim. Ele está dizendo aqui, ele poderia provar que todos eles, todos os homens de Deus, sofreram o momento do abandono, não é? Ele disse, ele multiplicou os pães num dia, no outro dia, quando ele pregou a palavra, eles o abandonaram. Então, o motivo do abandono é a palavra, é a verdade. Não são os pecados deles. Que as pessoas não estão nem interessadas, se me perdoem a expressão, eles não estão nem aí para o pecado. Eles não estão nem aí para a verdade, para com a verdade. Mas o problema é a palavra, é a verdade que os faz ir embora. Então veja só, aqui eu quero voltar aqui, ó. E tem chegado para mim. Vou voltar mais um pouco aqui, não é? Um pouquinho aqui. E agora eu tenho vários profetas e coisas aqui para referir, para te provar que aquela hora vem. E tem chegado para mim. Ele está dizendo, tinha chegado para ele, o profeta de Deus. Não precisa tentar se esquivar disso, está aqui. E você simplesmente tem que tomar isto. Eles não deslizaram para se esquivar disso. Eles se firmaram e tomaram isto e não se envergonharam do Evangelho. Eu acho que eu vou ter que parar aqui, não é? Só mais um parágrafo. Eles não arredaram o pé, aqueles profetas que foram abandonados. Eles não arredaram o pé, eles não se envergonharam do Evangelho. Vocês observam Paulo? Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui embaixo diz, lutei com bestas, e eu fiquei livre da boca dos leões. E as coisas que ele passou, Deus era bom para com ele, mas a hora havia chegado quando ele ia partir. Agora vamos somente saber por que iria um homem, um ministro, companheiro como Demas era de Paulo, deixar a Paulo?
Vocês conhecem o irmão Baxter. Muitos de vocês recordam dele. Ele costumava ler isto concernente a Demas. Ele disse: você sabe o que eu vou fazer, irmão Branham? Quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer... E eu disse: o quê? Ele disse: eu vou andar diretamente e encontrar onde está Demas. Eu vou dar-lhe um soco tão forte quanto eu puder. E disse: e ele vai virar e dizer: Baxter, por que você fez isto? Ele disse, abre aspas, porque você deixou o pobre e pequeno Paulo quando todos o abandonaram? Eu não aceito aquilo. Eu não creio que eles terão algumas brigas lá em cima, mas eu somente pensei a respeito do irmão Baxter ao dizer isto, porque ele sentiu muita pena de Paulo. Vamos parar aqui, né? A mensagem não vai acabar agora, nós vamos parar aqui e no nosso próximo culto nós daremos continuidade, o Senhor permitindo, né? Vamos orar agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós estamos reunidos ao redor da Tua Santa Palavra e nós estamos lendo a mensagem, os ensinos do mensageiro desta era, Senhor. E ele está nos mostrando essas coisas tão tremendas que devem ter cumprimento em cada um de nós. Ó Pai de misericórdia, ajuda nós, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos a bênção que nós precisamos para permanecermos fiéis, firmes, ao lado da palavra, ao lado da verdade, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos. E também peço a cura divina para os doentes, a solução dos problemas, a alegria nos corações dos oprimidos e angustiados. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, chegamos aqui ao final de mais esta programação de hoje, não é? E lembrando ainda em tempo que os irmãos não se esqueçam de clicar ali no símbolo de gostei, no símbolo de joia, não é? E também se inscrever no canal. E ativem também as notificações, todas as notificações, para você receber os vídeos quando eles são publicados, porque nós temos os grupos do WhatsApp, né? E a gente envia geralmente logo na parte da tarde, ali por volta de 7 horas da noite, a gente já está enviando nos grupos. Mas mesmo assim, você já recebe quando o vídeo já vai para publicação no YouTube, para a plataforma do YouTube, não é? E assim, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.